tiro, explosão e pombas. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e hoje eu tô aqui para falar sobre Missão Impossível 2, mais um filme aí do nosso especial da franquia do Tom Cruise, agora dirigido pelo John Woo. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Bom, continuando o nosso especial de Missão Impossível, é muito legal observar durante essa primeira fase da franquia como cada filme é radicalmente diferente um do outro, com apenas o Tom Cruise e o Ving Rhames como elos em comum, né? Mas isso porque o Tom Cruise e a Paula Wagner, quando ainda estavam na Cruise Wagner Productions, apostavam em diretores com estilos muito diferentes, porque isso dá uma renovada a cada filme ou a cada episódio, como eles se referiam na época. Isso é uma coisa que você vê muito nitidamente do primeiro para o segundo filme. É com esse pensamento que o Cruise resolve convidar para o Missão Impossível 2 o John Woo, que é um cineasta de ação muito famoso e muito celebrado em Hong Kong, e dirigiu grandes clássicos do gênero como Fervura Máxima e que estava tendo uma carreira nos Estados Unidos com filmes como A Outra Face e A Última Ameaça, ambos com John Travolta. O John Woo fica bem receoso quando o Tom Cruise chama ele, já que ele mesmo diz que não queria tentar seguir o estilo do Brian De Palma, mas o Cruise convence ele, justamente batendo nessa tecla de que cada filme vai ter sua identidade própria. E na parte do roteiro, o Robert Downey retorna do trabalho dele do primeiro filme para criar a nova história, a nova missão que o Ethan Hunt teria nesse filme, e o Downey diz que diversas das sequências de ação, as principais, já estavam prontas e o trabalho dele foi mais em tentar colocar os eventos que ligam essas sequências isoladas, assim como desenvolver o principal MacGuffin objetivo desse filme. É nesse filme também que o Tom Cruise passaria a fazer a grande ou total parte das suas sequências de ação, das suas stunts, o que deixaria o John Woo bastante apreensivo e deixando a Paramount aprovar o orçamento na casa dos 125 milhões. E olha, eu sempre tive uma relação meio estranha com esse filme, eu confesso até que eu demorei para assistir devido à fama, à reputação que ele tinha de ser o pior Missão Impossível, mas tantos anos depois, agora reassistindo também, eu acho que eu finalmente entendo o que o John Woo quis fazer com esse filme, e eu gosto. A história do filme segue o agente secreto Ethan Hunt, vivido por Tom Cruise. Sua próxima missão envolve encontrar e recuperar um vírus mortal conhecido como Quimera, que também está sendo buscado por um agente traidor da IMF, Sean Ambrose, vivido por Douglas Scott. Se o primeiro filme do Brian De Palma era um filme de espionagem, pós-Guerra Fria, paranoia e atmosfera de incerteza, não tem como negar, Missão Impossível 2 é puro filme de ação, de cabo a rabo, sem vergonha nenhuma. Tanto que é até difícil acreditar que o Ethan Hunt do Missão Impossível 2 é o mesmo personagem do primeiro, porque aquele personagem era bem mais paranoico, neurótico, ele tinha um trauma muito grande e em ter a noção de que a equipe inteira dele morreu durante uma missão fracassada, e o Ethan Hunt do segundo filme é um Ethan Hunt que transa, que é selvagem, que tá sempre dando risada, que é a figura badass, muito derivativa do cinema de ação dos anos 80 e também do tipo de figura que o John Woo costuma trabalhar na carreira dele. E assim, sendo bem sincero, eu acho que o Tom Cruise se sai muito bem em ambas as versões, eu acho até que ele tá mais à vontade, mais carismático nesse filme do que no primeiro. É uma trama bem mais direta e menos complexa do que a do primeiro, eu acho que não tem tantas surpresas, tantas reviravoltas, não tem uma estrutura tão sólida quanto o Downey fez no primeiro, mas ainda assim é bem funcional, é direto, você tem que encontrar o objeto, tem que bater no vilão, né? E eu acho que nesse sentido o Douglas Scott faz uma figura até que interessante com esse Ambrose sendo um espelho negativo do Tom Cruise, né? E eu gosto como o filme te conta isso desde o início, já que a cena de abertura mostra o Ambrose usando uma máscara do Tom Cruise, né? Eles introduzem o vilão com a cara do herói antes mesmo do Cruise aparecer, eu acho isso muito interessante. E bebendo um pouco mais da fonte do 007, que estava em alta naquela época de novo com os filmes do Pierce Brosnan, o Missão Impossível 2 aposta pesado no interesse amoroso com a Tandy Newton, que faz uma ladra chamada Naya,
que representa uma relação bem Batman mulher-gato com Ethan Hunt, né? Ela é uma antagonista, mas que acaba jogando pro time deles também, acaba se envolvendo com um vilão. Mas infelizmente, apesar da Tandy ser uma figura bem imponente, bem atraente, eu acho que ela é muito fraca nesse filme, ela é muito inexpressiva. Eu acho que todas as cenas que ela tem com o Tom Cruise mostram aí uma falta de carisma, de química entre os dois, que pra mim não me desce muito, e eu acho que inclusive a Tandy Newton se tornou uma atriz muito melhor anos depois, especialmente na série Westworld da HBO. E sobre o John Woo, vamos lá, né? Você tem que ter em mente que você precisa entender a visão dele, a abordagem dele, porque isso não é um filme convencional, nem pelo realismo, nem pela expressão que ele faz com a câmera, com a mise-en-scène dele. É um filme de John Woo e ele vai ser muito diferente do que o Brian De Palma faz, e eu gosto de definir esse filme como um balé operático de ação explosiva. E isso não está se limitando só a cenas de ação, mas meio que praticamente tudo, porque o texto, o roteiro e tudo que o Towne faz nesse termo de exposição, de interações, não importam tanto quanto a relação que o John Woo tá criando entre esses personagens com a câmera e com a mise-en-scène dele. A primeira cena em que o Ethan encontra a Naya, por exemplo, que acontece através daqueles olhares enquanto tem as dançarinas de flamenco no meio deles, né? É tão impactante e energético quanto uma cena de ação. E por mais que o efeito possa ser meio tosco, você claramente vê a sobreposição, a rotoscopia daquelas dançarinas no meio do plano dos dois, né? O John Woo conta que tentou fazer uma referência ao West Side Story da década de 50. Você tem um impacto muito forte de alguém com uma visão autoral e que se estende de uma forma bem legal nessa cena com o efeito sonoro do salto alto, do sapato. Começa a ter uma sequência bem frenética ali até chegar no encontro de fato do Tom Cruise com a Tandy Newton. Você sente que tudo isso, toda essa direção e essa condução do John Woo são muito mais fortes e falam muito mais alto do que qualquer linha de diálogo que o Towne poderia fazer. E tem até uma história interessante sobre como a visão do John Woo interfere nisso, porque ele conta que tinha uma cena no roteiro em que o Tom Cruise e a Tandy Newton teriam um diálogo por telefone, mas ele disse que achou aquilo muito chato e adaptou aquela cena para transformar literalmente numa perseguição de carro, quando eles estão girando ao redor um do outro na estrada, quase capotando, quase caindo do penhasco. É meio que a mesma intenção de cena, mas agora esse diálogo se transformou num balé de carros no meio da estrada. O que nos leva, claro, à ação de John Woo. Desde a sequência de abertura com o Tom Cruise fazendo escalada na beira de um penhasco, você tem um verdadeiro banquete de ação extraordinária e explosiva. É o tipo de execução no qual você não pode exigir um realismo do que está acontecendo ali. Vai ter muito tiro, vai ter muita explosão, vai ter um monte de pombo sem nenhum motivo, só porque o John Woo gosta, e praticamente toda vez que o Ethan Hunt atirar em alguma coisa, jogar um carro em algum lugar, ele vai explodir na hora de um jeito que só acontece no cinema do John Woo. Se você compra a ideia de que é um filme todo movido à adrenalina, que ele está operando num nível elevado de existência, você pode ter um espetáculo muito proveitoso, até porque o trabalho de direção de fotografia do Jeffrey Kimball é muito bom, é muito caprichado, é um filme quente, vibrante, até mais colorido do que o original do De Palma. Eu adoro especialmente o terceiro ato desse filme porque ele realmente chuta o pau da barraca. É uma sucessão de perseguições a pé, de máscaras que não deveriam existir, mas que estão ali só para causar um impacto na história, e principalmente essa perseguição alucinante do Ethan Hunt na moto, com os carros, com os tiroteios, com duas motos se chocando ao ar e explodindo, até chegar nessa luta climática do Ethan Hunt contra o Ambrose na praia. E é até curioso a gente pensar como o filme abre com o Tom Cruise na beira de um penhasco, nessa locação remota de deserto, para terminar novamente em outra locação bem natural de uma praia, quase como se o John Woo estivesse indo atrás da raiz, do primal do que é um herói de ação, né? Uma brisa minha aí, mas definitivamente dá pra ver que o John Woo tem uma ideia e ele tá perseguindo ela durante o filme inteiro. E é sempre interessante lembrar, né, uma pequena curiosidade, durante as filmagens dessa luta entre o Ambrose e o Ethan Hunt, que é muito bem coreografada, né, uma coreografia insana, o Dougray Scott acabou machucando a coluna e ele teve que abrir mão do próximo trabalho dele, do qual ele já estava agendado, que era simplesmente interpretar o Wolverine no primeiro X-Men do Brian
Bryan Singer. Como o do Chris Scott teve que sair, aí o papel acabou passando pro Hugh Jackman. Que doideira pensar nisso, né? Olha, desconsiderando a trama que é meio simplista demais, ou alguns excessos e exageros da condução do Woo, eu acho que Missão Impossível 2 é um filme muito divertido, radicalmente diferente do primeiro, e se você aceitar isso, se você ir de cabeça nesse espetáculo de fogo, balas e munição, você pode ter uma diversão pipoca de alto nível graças às cenas de ação muito vibrantes do John Woo. Para Missão Impossível 2, eu dou uma nota 7. No lado financeiro, o Missão Impossível 2 segue estabelecendo a franquia do Tom Cruise como uma das mais confiáveis aí da Paramount. O filme estreou nos Estados Unidos em 24 de maio de 2000 com 57,845 milhões de dólares, arrecadando 215,409 milhões na bilheteria doméstica e 546,388 milhões no mundo inteiro. O filme não teve uma recepção crítica tão forte quanto a do primeiro filme, mas eu sinto que nesses 23 anos as pessoas começaram a reavaliar e aproveitar alguns aspectos desse filme. Eu posso dizer isso porque eu mesmo me incluo nesse exemplo. Eu não gostava muito de Missão 2, mas agora eu valorizo muito mais. Então, deixem aí nos comentários depois o que vocês acham de Missão Impossível 2 e se esse filme melhora ou piora com o tempo para vocês. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.